mais uma vez, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pelo tempo de vocês. Aqui eu acho que esse é o tema mais difícil da tarde, ou melhor, é o tema mais chato da tarde. Então, e colocaram logo depois do almoço, então fica mais difícil. Que é para a gente falar de questões jurídicas. Falar, pô, questões jurídicas. Então, pelo menos eu não vim de terno e gravata, olha, eu vim de tênis. Então, poxa, para ser menos pesado aqui, menos carregado como advogado. E a gente vai falar do processo de negociação com investidores brasileiros. Então, falar, olha, o que vocês vão encontrar, com quem é esse bicho, como é que vocês vão lidar com essas pessoas, o que vocês têm que fazer, como é que vocês têm que se preparar, que tipo de informação a gente já tem disponível, que é fácil para a gente descobrir. A gente vai falar de forma bastante breve, e a ideia, pessoal, aqui, até a gente conversou antes ali com a Aline, para deixar também perguntas para o final, para que vocês tirem as dúvidas de vocês, e ao final também da palestra, eu ainda vou ficar aqui mais algum tempo à disposição de vocês para ajudar. Um recado que é importante, eu vi que o Humberto veio aqui falar em nome da BVCap, eu coordeno o Comitê de Empreendedorismo e Venture Capital lá da BVCap, e a gente lá tem uma visão de que essa indústria tem que ser colaborativa. Então, todos nós temos que ganhar. Os empreendedores, os investidores, os advogados especialmente, os contadores. Então, todo mundo ganha. Se todo mundo ganha, a gente vai construindo uma indústria melhor, mais robusta. O que a gente vai falar hoje? Veículos de investimento. Quer dizer, quando vocês vão pedir dinheiro para um investidor, como é que esse cara está estruturado para investir em você? E a natureza desse veículo, a diferença... pode fazer diferença de como o investimento tem que ser feito, e inclusive o momento do investimento também. Os tipos de investimento que existem, os documentos da operação, depois que a gente avançou, que documentos que vocês vão lidar na operação de investimento com esse grupo de investidores, com esse fundo, com os anjos, com quem quer que o valha. O processo de due diligence, que é uma auditoria, onde o investidor precisa saber como vai a sua companhia, tirar uma fotografia dela, e os termos e condições, ou os principais termos e condições desse investimento. Vamos adiante. Legal. Eu sou Rodrigo, empreendedor, tenho uma empresa de comércio eletrônico e quero procurar R$100 mil de investimento. R$100 mil eu naturalmente vou buscar um investidor anjo. Então é difícil você ter fundos que façam alocação de R$100 mil, ainda que existam fundos de seed que fazem esse tipo de investimento. Mas é mais comum, quando eu estou querendo um investimento de R$100 mil, que eu vá buscar com o investidor anjo. Se eu estou indo buscar esse dinheiro com o investidor anjo, ele é uma pessoa física. Então, naturalmente, se eu estou indo buscar esse dinheiro com o Humberto como investidor anjo, não mais como representante da BVCap, ele pode investir como pessoa física e colocar o dinheiro dele dentro da minha empresa e se tornar meu sócio, ou ele pode também investir através de um veículo, que seriam o que vem logo depois, essa sociedade limitada e a sociedade anônima. Então, eu, Rodrigo, e agora vou usar até um exemplo pessoal, eu, Rodrigo, sou investidor anjo. Eu, como investidor anjo, a maioria dos meus investimentos ela foi feita através de uma sociedade veículo. Então, através de uma sociedade ou limitada ou uma sociedade anônima. E qual é a razão para eu não investir como pessoa física? Em geral, está relacionada à questão de uma blindagem patrimonial, que a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, a gente tem segurança jurídica aqui, mas também tem alguns pontos de insegurança jurídica, e a gente precisa lembrar de que, olha, eu me torno um investidor da empresa, daquele empreendedor, e aí eu me tornar investidor, legal, eu estou correndo o risco dos meus R$100 mil. Esse é um risco que eu estou assumindo. É investimento de venture capital, é risco por natureza, mas eu não quero perder nada além disso. Se esse investimento é mal sucedido, teoricamente eu deveria perder só os meus R$100 mil. Mas, vamos lembrar, a gente está no Brasil. Pode ser que a empresa tenha uma obrigação trabalhista não paga, ou melhor, há uma chance bastante razoável disso acontecer, e aí, por exemplo, o funcionário entra com uma reclamação trabalhista contra a empresa não tem recursos para pagar, porque ela não foi bem sucedida, mas ao juiz não importa, ao juiz importa receber. Então, olha, quem é que vai pagar? Pega o trouxa lá do Rodrigo, que ele tem R$25 mil na conta dele. E a dívida com o empregado é de R$10 mil. Bom, mas a dívida é da empresa.
Ah, não adianta. Pô, mas não teve fraude? Não adianta. Pô, mas eu não era nem administrador da empresa, eu só era um sócio. Eu entrei para ajudar esse cara. Esquece. Então, aqui seus 25 mil reais. Obviamente, eu estou usando um exemplo exagerado. Isso não é uma regra, isso, felizmente, ainda é a exceção, mas esse risco existe. Então, a utilização desses veículos, ela me protege. Ou, então, eu também posso investir através de um grupo. Então, eu posso ter mais 3, 4 investidores em conjunto comigo, cada um coloca 20 mil reais, ao invés de a gente investir como pessoa física, a gente monta uma empresa e aí vai investir através dessa empresa. Sociedade estrangeira. Bom, aqui funciona para quando se está buscando investimento com um veículo estrangeiro, um fundo estrangeiro, ou às vezes até brasileiros que possam ter recursos, obviamente declarados, mas recursos no exterior. Então, uma sociedade estrangeira, um fundo estrangeiro, e esse é um outro veículo quando vocês estão lidando, às vezes, com fundos gringos. Lembrando que fundos gringos investem lá fora e também investem aqui. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre essa questão. Poxa, eu preciso constituir a minha empresa lá fora porque um dia eu quero fazer a IPO na Nasdaq, eu quero captar com dinheiro com investidor estrangeiro. Não precisa fazer nada disso. Se o momento certo vier, isso irá acontecer. Mas tem um momento certo para isso. Até porque, e aí nos leva à última linha aqui dos veículos de investimento, que são os fundos de investimento CVM. São os FIPs ou os FMIs, Fundos de Investimento em Participações ou Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes. Esses são fundos regulados pela CVM e que têm restrições para investimento no exterior. Então, se eu resolvo montar minha empresa nos Estados Unidos porque eu achei bacana e porque eu achei bonito, porque alguém tinha me dito isso, esse fundo aqui, se é a Performa, se é a DGF, se é um veículo ACRP, se é um investidor brasileiro, esse investidor brasileiro já não vai colocar mais o seu recurso nessa empresa no exterior, porque ele não pode. Então, aqui a gente tem restrições. Então, normalmente, e esses fundos, eles são fundos já que investem recursos maiores, funcionam também, mais uma vez, como eu disse, de seed, mas já são recursos de venture capital, então 1 milhão, 5 milhões, e daí em diante. A maioria dos fundos brasileiros são constituídos nesta modalidade, FIP ou FME. Nós assessoramos lá no escritório, eu tenho um chapéu do escritório do Derraik Menezes, a gente assessora mais de 20 fundos lá no escritório. E a maioria desses fundos são constituídos com esta natureza, que tem vantagens e desvantagens, mas isso aqui é o que vai um pouco permear como é que vai funcionar a flexibilidade do investimento que esse investidor vai fazer na sua companhia. Bom, a gente já sabe com quem que a gente está falando. Então, o investidor é um desses bichos aqui. Vamos adiante. Que tipo de investimento que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um investimento direto. Eu vou me tornar sócio de uma empresa. Então, vamos pegar uma empresa... Eu vi aí a garrafinha da Conta Azul, vamos usar o exemplo da Conta Azul. Então, poxa, eu vou me tornar sócio da Conta Azul. Neste momento, se eu faço um investimento direto, eu tenho 10%, 20%, 30% dessa companhia. Eu vou fazer parte do quadro de sócios dessa companhia. Eu vou estar registrado como sócio na junta comercial, no INSS, nas autoridades locais, estadual, municipal, Receita Federal e assim por diante. Esse é um investimento direto, onde eu me torno sócio do empreendedor. O investimento indireto, ele é um investimento, mas ele normalmente é feito através de dívida conversível ou uma opção. E aqui eu vou parar para fazer um parênteses. A gente tem um costume no Brasil de primeiro, poxa, o cara está investido com uma dívida conversível, então isso não é um investimento porque isso é uma dívida. Não, isso é um investimento. Ele está tomando o risco junto com o empreendedor. O risco que nenhum banco quis tomar. Por que nenhum banco quis tomar? Porque o banco vai fazer análise de crédito do empreendedor, e a não ser que o empreendedor ofereça a casa dele como garantia, ou que ele ofereça uma conta bancária de 5 milhões, esse banco não vai emprestar dinheiro. Porque essa empresa não tem track record, essa empresa não está ainda faturando. Então, especialmente quando a gente está falando de uma empresa que é uma startup, que está bem no momento ainda do seu nascimento. Mas uma dívida conversível ela tem que ser paga. Então, se ela não for convertida, e normalmente ela se o investimento é bem sucedido, essa dívida é
convertido. Se o investimento é mal sucedido, eu tenho que tentar cobrar esta dívida. A diferença é que a cobrança desta dívida, ela tem uma natureza muito mais branda, ela é muito mais flexível do que a de um contrato bancário, onde a gente tem taxa de juros altas. Aqui são taxas de juros baixas, onde, literalmente, o que se pretende é se fazer um investimento para tentar a conversão. Eu estou apostando aqueles meus 100 mil reais, ou 500 mil reais, 50 mil, não importa o valor, mas eu estou apostando na empresa, eu quero converter. E se eu converto, e por isso dívida conversível, eu me torno sócio dessa empresa. Então, eu transformo aquela dívida em participação societária, vou me tornar sócio ou da sociedade anônima ou da limitada, normalmente da sociedade anônima. A opção de compra é um modelo também de investimento indireto, onde ele não representa uma dívida, mas ele representa uma obrigação que o empreendedor vai ter, num momento posterior, de ter que entregar ações da companhia para aquele investidor. De uma forma mais simples, é como se eu desse 100 mil reais para a companhia, para que a companhia, no futuro, emitisse ações e me desse estes 100 mil reais. Então, eu tenho o direito de, no futuro, usar aqueles 100 mil reais que eu paguei pela opção para me tornar acionista da companhia. Tem um modelo perfeito? Tem o melhor modelo? Difícil dizer. Eu, Rodrigo, na minha escolha pessoal, mas isso vai sempre ser diferente dependendo da natureza do investimento, eu sempre acho que o investimento de equity é melhor. Por que o investimento de equity é melhor? Porque ele é mais transparente, eu tenho um investidor dentro do meu negócio, mas às vezes pode não fazer sentido. Por quê? Porque o negócio está no começo, o investidor não quer entrar no risco do negócio além dos 100 mil dele. Lembre-se do que eu acabei de falar, do que pode acontecer na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal, isso pode acontecer em outras esferas do judiciário. Então, se isso acontece, poxa, se eu sou sócio da companhia, eu posso estar entrando num risco que eu não quis entrar no começo desse risco. Então, aqui não tem o melhor modelo. Apesar de eu dizer a vocês que, olha, eu prefiro, como regra geral, o equity, a maioria dos investimentos que são feitos do que a gente chama de investimento anjo, de investimento de seed, que são esses investimentos de menor capital, são feitos através de modelos indiretos, opção ou dívida. Por quê? Porque o investidor, nesse começo, não quer entrar no risco do negócio, na maioria das vezes. Investimentos não recomendados. Aqui a gente tem mútuos não conversíveis, doações ou outros instrumentos não convencionais. Pô, se o investidor chega para mim, olha, toma aqui um empréstimo. Cara, empréstimo não é investimento, é um empréstimo. Está tudo bem ser um empréstimo. Vocês podem querer vir pegar o empréstimo comigo, eu dou 10 mil reais para vocês, eu falo assim, olha, isso não é conversível, tá bom? É um empréstimo. Mas como você não tem acesso a 10 mil reais no banco, porque o banco não quer te dar dinheiro, toma aqui esses 10 mil reais numa taxa de juros mais vantajosa, alguma coisa bacana. É um empréstimo, não é um investimento, pode ser bacana, mas não é um investimento. Doações, poxa, peguei dinheiro com meu pai investiu na minha empresa, ele me deu 200 pratas. Bacana, parabéns para você que tem um pai que tem 200 pratas, mas isso não é investimento. Isso é apoio familiar. Outros instrumentos não convencionais, compra de ativos. Então, fala, pô, vou investir na sua empresa, eu vou comprar o teu software. Se a minha empresa de software, o cara está comprando o meu software, ele não está investindo em mim. Ele está comprando o meu software, eu vou deixar de ter uma empresa a partir daquele momento. Vamos adiante. Legal. Chegamos nos documentos da operação. O que vai acontecer quando essa conversa começar? A gente vai assinar um termo de confidencialidade. Então, o investidor e o empreendedor vão assinar um NDA, que também, Non-Disclosure Agreement, enfim, tem nomes diferentes para isso daqui. A gente vai assinar um termo de confidencialidade. Ah, eu tenho uma tecnologia hiper, que eu acabei de desenvolver, essa tecnologia melhor do Brasil, do mundo. O investidor, se você quiser proteger isso, o investidor vai falar assim, olha, desculpa, porque eu não sei se a sua tecnologia realmente... Ah, eu vou levar o foguete, eu vou levar o homem à Lua, com um foguete que vai custar 100 reais e que eu vou deixar ele pronto no ano que vem e que não vai ter mais o problema de que o cara precisa ser astronauta na NASA para poder ir. Pô, realmente parece ser desafiador. Possivelmente irreal, mas desafiador. E aí, só por causa disso, eu vou assinar um NDA dizendo que eu não me comprometo como investidor a não divulgar essa informação? Lembrem-se, eu sou investidor. Eu converso com empresas que são muito parecidas o tempo inteiro.
Se eu sou investidor e coloco, né, um fundo de investimentos, um investidor anjo, eu não vou querer proteger isso. Proteger as informações da companhia, as informações financeiras, as informações de negócio, de estratégia, aí é outra questão que tem que ser protegido. Então, um dado que você disponibiliza para o investidor, que a sua empresa faturou R$100 mil, é importante que ele não divulgue isso para um terceiro. Mas sobre a sua tecnologia, difícil. Avançamos. A gente vai para o term sheet. Documento de intenções, ou carta de intenções, ou MOU, LOI, tem 15 nomes diferentes para esse documento. Aqui é o momento em que a gente vai discutir como é que vai funcionar a dinâmica do investimento. Aqui, o quão mais robusto esse documento puder ser, melhor. Por quê? Porque se eu tiver que não ir adiante, então, olha, não deu certo o meu namoro ali com o empreendedor, é melhor que pare aqui, porque pelo menos a gente não precisa seguir adiante nesse monte de outros documentos, gastar tempo e dinheiro que só os advogados gostam, e vocês sabem que advogado adora dinheiro. Então, aqui a gente fala, olha, do term sheet, esse documento ele vai regular as relações que vocês têm. Ele é importantíssimo parar e olhar, poxa, não, term sheet, aí depois a gente vê como é que funciona, não. Se você tem um term sheet de 3 páginas, você vai ter um problema quando você estiver negociando as outras 20 páginas do acordo de acionistas. É melhor que aqui tenha 11 páginas. É melhor aqui que você fale com o advogado. É melhor aqui que você vá conversar, que você tenha acesso, que está público, lá no site da Anjos do Brasil, tem um modelo de term sheet. Se vocês entrarem no site da Anjos, a gente fez isso lá no escritório, está lá disponível um modelo bastante padrão de term sheet. Então, essa informação está disponível. E não deveria ser desculpa para nenhum empreendedor falar, poxa, não, eu não sabia. Não, está disponível. Legal. A gente avançou no namoro e fomos para a negociação dos acordos definitivos. Então, a gente vai ter o acordo de investimentos, o acordo de acionistas. Se o investimento for através de dívida conversível, a gente vai ter o documento de dívida conversível, então um mútuo conversível, uma debênture conversível, ou um contrato de opção. Enfim, a gente vai negociar esses que são os documentos definitivos dessa operação. Quando a gente está negociando isso, aqui aparecem todas as questões importantes do term sheet. Olha a lembrança dele de novo. Se eu já negociei tudo antes, eu tenho muito mais facilidade de fechar esses documentos, por mais trabalhosos e complexos que eles sejam. E a gente, obviamente, vai ter documentos societários, eu vou ter uma limitada que eu vou transformar em SA. Se é um fundo, se é um FIP ou um FMIE, fundo CVM, obrigatoriamente o investimento tem que se dar a uma sociedade anônima. Mas, Rodrigo, eu sempre ouvi falar que a sociedade anônima é cara pra caramba. Não necessariamente. Uma sociedade anônima que tenha patrimônio líquido inferior a R$1 milhão tem praticamente as mesmas obrigações que uma limitada. E uma sociedade anônima, mesmo que tenha patrimônio líquido superior a R$1 milhão, ela tem um custo de 15, 16 mil reais por ano. Poxa, isso é dinheiro? É dinheiro. Mas para quem recebeu 5 milhões de investimento, para ter um modelo societário que é muito mais robusto, que é muito mais sólido, que dá mais governança, que dá mais segurança, pode valer a pena. Ou melhor, vale a pena. Vamos adiante. Então, a gente assinou o term sheet. O que acontece depois do term sheet? Lembre-se que tem os documentos definitivos, mas no meio do caminho tem esse processo aqui, que é o processo da due diligence legal. Então, é uma auditoria que o investidor vai fazer no empreendedor. O investidor ele quer saber o status da companhia. Ela tem quantos empregados? Tem 10 empregados? Estão todos os empregados contratados na folha? Não, são 10 empregados, na verdade 5 eu pago por fora. É errado. Diminui a valuation da companhia. Não, mas ele é prestador de serviço, o cara vem aqui de vez em quando quando? Ele vem segunda, terça, quarta e quinta. Porra, é empregado. Fala, poxa, mas a gente optou por aqui, o meu contador falou que eu posso ser do Simples, agora até por acaso com a lei do Simples mudou, mas a gente pegava muito, o contador falou que eu posso ser do Simples, então o cara faz software e ele tem no objeto social dele que ele é uma academia de ginástica. Para que academia de ginástica? Só para poder estar no regime do Simples, que supostamente paga menos imposto. Por que supostamente? Porque Simples é sobre faturamento. Então, o Simples não considera se a sua empresa é lucrativa ou não. Se você não é lucrativo e você está no Simples, talvez o melhor seja estar no lucro real, porque você não vai pagar nada. A grosso modo, né? Então, você tem essa due diligence que o empreendedor vai fazer de propriedade intelectual.
Poxa, eu tenho uma propriedade intelectual aqui que ela é muito bacana. O que ela é? Ela é um software. Poxa, software no Brasil não é patenteável. Se a gente vai no INPI, a gente não consegue registrar esse software como patente. Lá fora você consegue registrar software como patente. Mas há uma discussão aqui se isso, lá fora, se eles vão continuar podendo registrar software como patente e se o Brasil vai não registrar software como patente. Vocês devem estar cansados de ver essas brigas da Apple com a LG, com a Samsung, porque é muito difícil dizer naquela tela touchscreen, poxa, quem foi o cara que realmente desenvolveu o software que fez com que a gente conseguisse passar o dedo na tela. Então, esses são os itens bem importantes, e o item mais importante de todos, ele não é legal. Ele é da reputação do empreendedor. O investidor quer saber se esse cara é legal. Pô, você é sócio desse cara. Pô, eu quero saber desse cara, se esse cara é correto, se esse cara é honesto, se esse cara é ético, se esse cara já fez negócios onde ele começou a criar. Então, se eu sou um executivo da área farmacêutica, e eu vou fazer um negócio da área farmacêutica, naturalmente eu tenho um conhecimento dessa área que pode me ser mais vantajoso do que um cara que quer começar um processo, uma startup da indústria farmacêutica, mas que era advogado. Pô, esse cara está atrás de mim. E esse é o último slide, pessoal, para a gente abrir um pouquinho para perguntas aí, se tiver tempo. O que vão constar nesses acordos definitivos, mas que já vão ter constado antes, lá no term sheet? Instrumentos de governança. Então, se vai ter conselho de administração, se vai ter diretoria executiva, quem vão ser os diretores, como é que se elegem os conselheiros, se os conselheiros eles são, o fundo indica um, o empreendedor indica dois, como é que vai funcionar essa dinâmica? O investidor, como regra, vai sempre querer ação preferencial com direito a voto. Por que ação preferencial com direito a voto? Porque a ação preferencial ela pode dar melhores direitos econômicos para o investidor. E lembrem-se, eu sou investidor, eu entro nessa para ganhar dinheiro. E eu entro no D0 pensando no D455, no D1398, no dia da minha saída, porque eu preciso sair. Seja se eu sou um investidor anjo com o meu próprio capital, um fundo de capital próprio, um corporate venture, se é uma empresa, se é a Microsoft Ventures, se é a Qualcomm Ventures, não importa. Eu quero sair. Então, essa dinâmica é importante que vocês sabem. E os fundadores vão ter ações ordinárias, que, obviamente, sempre dão direito a voto. Quais são as principais cláusulas que a gente vai discutir? Eu sou minoritário, como regra geral. Eu vou ter, a cada rodada de investimento, cada investidor desse tem mais ou menos de 10% a 30%. Então, o primeiro investidor anjo entrou, poxa, ele vai ter 15%. Entrou um fundo colocando 5 milhões no Series A, esse cara vai ter 30%. E assim por diante. Então, mas eu sou sempre minoritário, os fundadores ou o fundador, essas pessoas é que têm o controle da companhia. Então, a gente precisa ter direitos minoritários, o tag-along, que é um direito de eu vender as minhas ações em conjunto com o empreendedor, se aparece uma oferta de venda, esse é um direito que eu quero ter. Direito de preferência na compra de ações, na venda de ações, então, para que a gente, se o fundador coloca as ações à venda, que eu tenha o direito de preferência para comprar as ações dele, se eu sou investidor, e vice-versa. Voto qualificado em certas matérias, então, eu vou restringir distribuição de dividendos. Por quê? Porque o meu dinheiro tem que ir para a companhia, para ser investido na companhia. Ele não pode servir para pagar dividendos para o cara comprar a viagem dele para Fortaleza. É para investir. Depois a gente tem muitos dividendos quando a empresa estiver grande. Restrição para a venda de ações. Lembre-se que o empreendedor é a parte mais importante da empresa, do empreendimento. Eu não estou investindo numa empresa. Especialmente o quanto mais early stage essa empresa for, eu estou comprando o empreendedor. Então, eu quero deixar esse cara preso comigo. Esse cara vai ficar preso mesmo, é um lock-up. Esse cara vai ficar 4 anos dentro da empresa. Ele não pode sair. Por quê? Pô, eu coloquei 1 milhão naquele cara. Ele não pode falar, não quero mais brincar disso agora, poxa, agora eu quero voltar para o escritório de advocacia. Não. Fica aqui, bicho, eu quero você aqui. Você me chamou para investir nessa empresa com você. Não compete para o empreendedor, que é uma questão também importante de falar, olha, o empreendedor não vai poder fazer o que ele já faz num concorrente, obviamente, com a questão do meu dinheiro, e representações e garantias, que é onde eu dou ao investidor o conforto de como é que está o status da minha empresa. Eu digo, olha, tem 3 representantes comerciais, 5 ações trabalhistas, a gente faturou XPTO no ano e assim por diante, onde a gente dá o status. Pessoal,
tempo era bastante curtinho, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui como ideia inicial. Acho que se tiver tempo aí para 2 perguntas, eu estou aqui ainda disponível no palco e depois para fora. Obrigado pelo tempo de vocês.